Sara, você consegue imaginar um mundo onde qualquer pessoa pode criar arte digital profissional apenas descrevendo o que quer em palavras? Onde você pode gerar imagens fotorrealistas, modificar fotos com precisão cirúrgica, ou criar mundos fantásticos inteiros simplesmente conversando com uma máquina? Alex, isso parece ficção científica, mas sei que você não me trouxe aqui para falar de fantasia. Estamos falando de algo real, não é? Exatamente. E tudo isso se tornou possível graças a um artigo científico publicado em 2022 que literalmente revolucionou a inteligência artificial. Este trabalho já acumulou mais de 15 mil citações em apenas 2 anos, um número absolutamente astronômico que marca um verdadeiro divisor de águas na história da computação. 15 mil citações? Alex, para nossos ouvintes entenderem a magnitude disso, você poderia explicar o que isso significa no mundo acadêmico? Sara, para você ter uma ideia, um artigo científico típico recebe talvez 50 a 100 citações durante toda a sua existência. Artigos realmente influentes podem chegar a 1.000 citações ao longo de décadas. Mas 15 mil citações em 2 anos? Isso é praticamente sem precedentes. Significa que este trabalho não apenas mudou uma área, ele criou uma nova realidade tecnológica. Incrível! Mas antes de mergulharmos nessa revolução, me ajude a entender como era o mundo da geração de imagens por inteligência artificial antes deste marco. Quais eram os principais desafios? Ótima pergunta, Sara. Vamos voltar no tempo. Até 2022, tínhamos duas grandes abordagens para gerar imagens com IA. Primeiro, as redes adversariais generativas, ou GANs, que eram como dois artistas competindo, um tentando criar imagens falsas e outro tentando detectá-las. O problema? Eram instáveis, difíceis de treinar e frequentemente produziam artefatos estranhos. E a segunda abordagem? Os modelos de difusão tradicionais. Imagine que você tem uma foto nítida e vai gradualmente adicionando ruído até ela virar puro barulho visual. Os modelos de difusão aprendem a reverter esse processo, partindo do ruído. Eles removem camada por camada até revelar uma imagem coerente. Isso é fascinante. É como esculpir uma estátua removendo o mármore desnecessário, mas no mundo digital. Perfeita analogia. Mas havia um problema gigantesco. Esses modelos operavam diretamente nos pixels da imagem. Sara, uma imagem de alta resolução pode ter milhões de pixels. Processar cada pixel individualmente exigia centenas de dias de GPU. Estamos falando de custos computacionais na casa dos milhões de dólares. Então a tecnologia existia, mas era praticamente inacessível para a maioria das pessoas e empresas. É aí que entra a grande inovação deste artigo? Exato. A genialidade desta pesquisa foi perceber que não precisávamos trabalhar diretamente com pixels. Em vez disso, eles criaram o que chamamos de modelos de difusão latente. Vou explicar isso passo a passo porque é absolutamente revolucionário. Por favor, e tente usar analogias para que todos possam acompanhar. Imagine que você é um escritor e quer traduzir um livro inteiro palavra por palavra. Seria extremamente trabalhoso. Mas e se você primeiro resumisse o livro em tópicos principais, traduzisse esses tópicos e depois expandisse de volta para o texto completo? Seria muito mais eficiente, certo? Sim, faz total sentido. Você trabalha com a essência primeiro. Perfeito. É exatamente isso que fizeram. Eles usaram algo chamado autocodificador, uma rede neural que aprende a comprimir imagens em representações muito menores, chamadas de espaço latente, e depois consegue reconstruir a imagem original a partir dessa representação comprimida. Então, em vez de trabalhar com milhões de pixels, Eles trabalham com representações comprimidas que capturam a essência visual da imagem. Uma imagem que originalmente tinha milhões de pixels pode ser representada por apenas algumas centenas ou milhares de números no espaço latente. Isso reduz dramaticamente o custo computacional. mas como eles garantem que essa compressão não perca informações importantes? Aí está outro stroke de genialidade. Eles encontraram o ponto ideal entre redução de complexidade e preservação de detalhes. O autocodificador é treinado especificamente para manter as características visuais mais importantes enquanto descarta informações redundantes. E como funciona a parte do controle por texto? Como a máquina entende que quando eu digo um gato roxo voando, ela deve gerar exatamente isso? Sara, essa é a cereja do bolo. Eles introduziram algo chamado camadas de atenção cruzada na arquitetura. Vou explicar de forma simples. Imagine que o modelo tem 3 tipos de funcionários trabalhando juntos. Que tipos de funcionários? Primeiro, temos as consultas e são como perguntas que o modelo faz sobre o que deve gerar. Que cor deve ter, que em que forma, em que textura. Segundo, temos as chaves, que são como um índice das palavras do seu texto. E terceiro, os valores, e que são as informações semânticas extraídas do texto. Como eles trabalham juntos? E
O modelo calcula matematicamente quanta atenção cada parte da imagem sendo gerada deve dar a cada palavra do seu texto. Quando você diz gato roxo voando, o modelo aprende que as regiões da imagem correspondentes ao animal devem prestar muita atenção à palavra gato, as regiões de cor devem focar em roxo, e o contexto geral deve considerar voando. É como se o modelo criasse um mapa de correspondências entre palavras e regiões visuais? Exatamente. E isso acontece de forma dinâmica e contextual. O mesmo processo funciona não apenas para texto, mas para qualquer tipo de condicionamento, caixas delimitadoras, esboços, outras imagens. É uma flexibilidade sem precedentes. Alex, isso é impressionante. Mas me diga, qual foi o impacto prático desta descoberta? Como ela mudou o mundo real? Sara, o impacto foi absolutamente transformador. Primeiro, democratizou a criação de arte digital. Antes, você precisava de anos de treinamento em software complexo. Agora, qualquer pessoa pode criar imagens profissionais apenas descrevendo o que quer. E no mundo dos negócios, que mudanças vimos? Indústrias inteiras foram revolucionadas. Publicidade, cinema, jogos, moda, arquitetura, todas agora usam IA generativa para prototipagem rápida, criação de conceitos e até produção final. Startups surgiram do nada e se tornaram bilionárias quase da noite para o dia. Você pode dar exemplos concretos de ferramentas que usamos hoje? Claro. Midjourney, Dall-E, Sanware, Diffusion, Adobe Firefly, todas essas ferramentas que milhões de pessoas usam diariamente são descendentes diretas desta pesquisa. Mas o impacto vai além. Esta tecnologia influenciou até mesmo o desenvolvimento de modelos de linguagem como o ChatGPT. Como assim? O ChatGPT não gera imagens? Verdade, mas os princípios de atenção cruzada e condicionamento que foram aperfeiçoados neste trabalho ajudaram a informar como modelos multimodais são construídos. A capacidade de conectar diferentes tipos de informação, texto, imagem, áudio, tem raízes nessa pesquisa. E olhando para o futuro, Alex, onde você vê essa tecnologia nos levando? Sara, estamos apenas no começo. Já vemos aplicações em medicina, gerando imagens médicas sintéticas para treinamento. Na educação, criando material visual personalizado. Na ciência, visualizando conceitos complexos. E isso é só o que conseguimos imaginar hoje. É impressionante pensar que um artigo científico pode ter um impacto tão profundo na sociedade. Qual é a lição mais importante que tiramos desta história? A lição é que às vezes as maiores revoluções vêm não de inventar algo completamente novo, mas de combinar ideias existentes de forma inteligente. Os autocodificadores existiam, os modelos de difusão existiam, a atenção cruzada existia. Mas ninguém havia pensado em combiná-los desta forma específica. É uma lição poderosa sobre inovação e criatividade científica. Alex, para encerrar, que mensagem você deixaria para jovens pesquisadores que nos ouvem? Sara, eu diria, não subestimem o poder de uma ideia bem fundamentada. Este trabalho não precisou de recursos infinitos ou tecnologia alienígena. Precisou de observação cuidadosa dos problemas existentes, criatividade para conectar soluções aparentemente não relacionadas e a coragem de tentar algo novo. E que o futuro da inteligência artificial ainda está sendo escrito. O próximo artigo que mudará o mundo pode estar sendo rascunhado neste exato momento por alguém que nos ouve agora. Alex, obrigada por esta jornada fascinante pela história da IA. O prazer foi todo meu, Sara. E lembrem-se, estamos vivendo uma era de descobertas extraordinárias. Cada dia traz novas possibilidades que pareciam impossíveis ontem. A revolução continua,